E aí, já parou para pensar se o universo tem, sei lá, uma linguagem secreta? Inspirado no filme The Sacred Geometry Movie, a gente vai mergulhar hoje numa ideia fascinante, a de que talvez exista um código geométrico, um padrão oculto, que seja a base de, bom, de toda a nossa realidade. Então, o material que a gente está analisando hoje já começa com uma pergunta daquelas que, sabe, mexe com tudo que a gente acha que sabe. Será que a realidade é só uma sequência de acasos, tudo aleatório? Ou será que existe um projeto, uma inteligência por trás de absolutamente tudo, da menor partícula até a maior das galáxias? E é bem aqui que o argumento do filme começa a pegar fogo. A alegação é a seguinte: uns 200 anos atrás, a ciência moderna, na ânsia de rejeitar o que ela chamava de superstição, acabou jogando fora junto o estudo da consciência. E, com isso, deixou um dos maiores mistérios da existência simplesmente sem uma explicação que faça sentido. Pois é, essa divisão, segundo o filme, criou um conflito gigante. De um lado, a ciência, focada em buscar respostas no mundo material, no que a gente pode medir. Do outro, a consciência, a intuição, aquela sensação de conexão. Tudo isso ficou como um enigma, sabe? Um quebra-cabeça que, segundo eles, o modelo atual simplesmente não consegue montar. Ok, então, para preencher essa lacuna, o filme propõe uma solução bem ousada. A ideia é que a gente não vive num universo aleatório. Pelo contrário, seria um universo que se desenrola a partir de um projeto, um blueprint geométrico fundamental, um padrão único de criação. E o nome dessa ideia? Geometria sagrada. Olha, a premissa parece simples, mas é de uma profundidade imensa. Pensa só, tudo, desde os nossos pensamentos, nossas emoções, até a estrutura das estrelas lá no céu, tudo viria de uma única matriz geométrica. É como se fosse a linguagem visual da própria consciência. Tá, mas como esse padrão se forma, afinal? Bom, segundo a narrativa do filme, é quase como uma história da criação. Tudo começa com o que eles chamam de espírito no vazio. Primeiro, esse espírito expande a consciência e cria uma esfera. Depois ele vai até a borda dessa esfera e, puf, cria outra. Isso forma essa figura no meio, a Vesica Piscis. Repetindo esse movimento 6 vezes, os tais 6 dias da criação, o resultado é esse padrão aí, a semente da vida. E o mais impressionante é que esse símbolo, a flor da vida, que vem da semente da vida, não é coisa nova não. O filme mostra que essa forma é encontrada em templos e textos antigos no mundo inteiro, do Egito à China. Isso sugere que talvez existisse um conhecimento universal sobre isso, compartilhado há milhares de anos. E a partir da flor da vida, a coisa vai além. O filme diz que dá para extrair outro padrão, chamado cubo de Metatrão. E é de dentro dele que saem os 5 sólidos platônicos. Matematicamente falando, essas são as únicas 5 formas tridimensionais que são perfeitas, sabe? Totalmente simétricas. Os antigos acreditavam que elas eram, literalmente, os blocos de construção da realidade. Cada uma ligada a um elemento: fogo, terra, ar, água e o éter. Ok. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que esses projetos da criação aparecem no nosso mundo? A ideia apresentada é que a gente vê ecos desses padrões em tudo, absolutamente tudo, desde o jeito que a energia se move até a estrutura da vida em si. O filme, então, descreve 2 energias primordiais. E olha, é super importante frisar, isso não tem nada a ver com gênero, masculino e feminino, mas sim com a forma como a energia se move. A energia dita masculina é a linear, a direta. Pensa numa linha reta, do ponto A ao B. Já a energia feminina é a curva, a criativa, a que se expande, tipo uma espiral. E esses conceitos aparecem em coisas bem práticas do nosso dia a dia. Por exemplo, seguir uma receita de bolo tintim por tintim, isso é energia masculina, linear. Agora, cozinhar no feeling, sentindo os ingredientes, criando na hora, energia feminina, expansiva. Ou, sei lá, pensa no cinema. A lógica toda certinha, cheia de regras do filme A Origem seria masculina. Já a narrativa mais solta, quase um sonho do filme Sucker Punch, seria feminina. E dentro de todos esses padrões, tem um número que aparece o tempo todo. Um número especial. É o φ, também conhecido como a proporção áurea. É uma constante matemática que, segundo o filme, é a base, a receita secreta para a proporção e para a beleza que a gente vê na natureza. E como a natureza calcula essa proporção? Através de uma coisa chamada sequência de Fibonacci. É bem simples. Cada número é só a soma dos 2 anteriores. Mas o que é fascinante é que, se a gente dividir um número dessa sequência
pelo anterior, o resultado chega cada vez mais perto do tal número φ, da proporção áurea. É como se fosse o jeito da natureza de tentar chegar nessa perfeição. E o resultado disso, bom, tá por toda parte. A espiral que essa sequência forma aparece nas conchas, no jeito que as sementes de um girassol se arrumam e, o que é incrível, até na proporção dos ossos da nossa mão. É quase como uma assinatura matemática da vida. Tá. Isso tudo leva a gente a uma questão ainda maior. Se esses padrões todos moldam o mundo físico ao nosso redor, como é que eles influenciam o nosso mundo interno, a nossa própria consciência? É aqui que o filme argumenta que a própria consciência humana não é estática. Ela evolui. E essa evolução seguiria um tipo de roteiro geométrico, passando por diferentes estágios ao longo da história. E de acordo com essa visão, seriam 3 grandes níveis. O nível 1, que é simbolizado pelo homem vitruviano de Da Vinci, seria o começo da autoconsciência. A gente, hoje, estaria no nível 2, que é descrito como uma fase de transição meio desarmônica, caótica, e o futuro, segundo eles, nos levaria ao nível 3, um estado de unidade, de harmonia, que eles chamam de consciência crística, que é uma referência a um estado de iluminação, de unificação. E olha que interessante, essa evolução não seria só uma coisa abstrata, espiritual. O filme alega que ela acontece junto com uma mudança biológica real. Aquilo que a ciência costuma chamar de DNA lixo estaria sendo ativado e a gente estaria expandindo a nossa capacidade de 2 para 12 filamentos de DNA. E para onde essa evolução toda estaria nos levando? A resposta, segundo o filme, é de volta. De volta para um centro de inteligência que a ciência moderna teria esquecido. O coração. Isso pode soar meio estranho, mas o filme aponta para um campo científico real, a neurocardiologia. E as descobertas são incríveis. O coração tem o seu próprio sistema nervoso com mais de 40 mil neurônios. É basicamente um pequeno cérebro dentro do peito. E a comunicação entre cérebro e coração desafia tudo o que a gente aprendeu. O coração manda muito mais informação para o cérebro do que o contrário. Ou seja, ele não é só uma bomba que empurra sangue. Ele é um centro que processa informações e que influencia e muito a nossa percepção da realidade. Aqui a diferença que o filme propõe fica bem clara, né? O cérebro, com os seus 2 lados, é o centro da dualidade, da lógica, do certo e errado. Já o coração, ele seria o centro da unidade, da intuição, da sabedoria. A tal evolução que a gente estaria passando seria então uma jornada para sair dessa polarização da mente e voltar para a unidade do coração. E o objetivo final dessa jornada toda seria atingir um estado que eles chamam de coerência psicofisiológica. É um nome complicado para algo bem poderoso. Um estado que dá para medir, onde emoções positivas, como amor e gratidão, alinham os ritmos do coração, da mente e do corpo. O resultado é um estado de harmonia, com muito foco e energia. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se o filme estiver certo, se a realidade é mesmo um reflexo de um padrão que nasce da consciência, a grande pergunta que fica é: qual padrão então a gente como indivíduos e como um todo está escolhendo criar exatamente agora?